Boa tarde, pessoal. A conexão está oscilando muito e aí a gente está restabelecendo aqui o contato com o Thiago para a gente recomeçar. Tá ok? O pessoal está voltando. Obrigado, Paloma, pela sua presença. Paloma, caiu a conexão aí com o Thiago e Evandro e a gente vai restabelecer aqui, tá certo? Só esperando aqui ele entrar na live para a gente recomeçar. Acontece, né? A conexão da internet está complicado nesses dias. Esperar ele voltar. Tá bem complicado. Vamos lá. Tô chegando no ponto bem legal da live e aí caiu. Isso. Esperar a conexão dele. Voltei, amado. Olha aí, ó. Tchai, Destravou aí. caiu tudo, tudo que a gente conversou foi pro saco porque caiu, entendeu? Maravilha, A maravilha. conexão. São coisas da tecnologia, coisas que acontecem, né? Então, assim, vamos Mas eu agora, repito, assim, vamos enfim, em resumo, recomeçar. né? Tá. Fazer uma síntese de um minuto. Na minha verdade, né? A espiritualidade agora é uma busca para dentro. As pessoas estão voltando já. Tá travando de novo. Ai, meu Deus. Vamos lá. As pessoas estão voltando, viu? Certo. Já estão voltando. Mas, assim, a internet é uma coisa que a gente está vivendo nessa pandemia também, né? A qualidade da internet tá uma coisa absurda no mundo todo, né? E a gente já Uhum. escolheu esse Mas está horário. destravado? Agora Você tá. consegue me ouvir aí? Agora Tá sim. bom. Tá? Mas travou de um jeito que a live caiu. Entendeu? Então, a presença aqui de falar aqui já das pessoas que já estão com a gente. Paloma aqui já, Paloma Gugel, que já estava com a gente na live anterior, seja bem-vinda de volta. Andréia, que vai sumindo aqui. E Benício, moçada que agita, Flávio Gomes, Ingrid, sejam bem-vindos de volta. Então, como a gente estava falando, a espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido, de uma conexão maior do que si próprio. E ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Chay, o que foi a grande virada de chave na sua vida para lhe despertar esse interesse ou buscar esse lado da espiritualidade na sua experiência? Quando nasci, quando eu cheguei aqui no planeta, né? Foi uma virada de chave bem bacana, assim, né? Me tornar ser humano. Demasiadamente humano, né? Mas, assim, durante essa trajetória, né? Eu estou com 52 anos, mas a grande virada que eu percebi é quando eu descobri que eu sou descartável, Como assim? entendeu? Quando eu descobri, assim, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Você teve a oportunidade, né, de ser seu professor e etc. E eu te encontro agora, entendeu? Nessa verdade de professor e etc. E aí eu disse, que coisa maravilhosa, né? Eu tenho um ex-aluno que ele hoje é um brilhante professor. Aí eu me sinto descartável. Isso é lindo, entendeu? Então eu não preciso mais estar, já tem você. Então foi aí que eu descobri a espiritualidade. Quando eu vejo pessoas que começam a buscar o que eu falei, quem não estava presente, a essência, né? Então você está aí nessa batalha, né? Vários colegas e eu entrei num modelo acadêmico, encontrei
ex-aluno lá, encontrei professor e tal. Aí eu disse que legal a gente ser descartável. Aí eu começo a mergulhar para dentro, entendeu? Então, esse foi um mergulho interno. Quando a gente vê que eu não sou necessário, entendeu? Isso é lindo, né? E aí o que é que remete, mais uma vez, ao modelo crístico, né? Você imagina o cara, né, um poder superior, isso é uma verdade religiosa, né? Aí ele chega pro povo de noite e diz assim, ó, eu vou embora, né? Como assim? Não, hoje é a última noite que a gente tá, vamos ficar acordado aqui, porque eu tô para ir embora, né? Aí os caras vão tudo dormir, aí ele vigiar e orar e tal, aí vai embora. Entendeu? Aí os caras, como assim? Aí vem ide por todo e tal, e ele vai deixando essa missão, né? E é isso, o legado para mim é essa espiritualidade, entendeu? Quando você constrói um legado e você vê que aquele legado está pronto e a essência desse perfume foi construída. Então aqui é alfazema. Então, a alfazema tem uma mulher aqui que criança tomava e tomava não, né? Tomava também, menino, mas cheirava alfazema, entendeu? A essência está aqui. E foi aí que é virada de chave, entendeu? Quando eu percebi que eu me afastei da sociedade humana e fui para dentro de uma montanha, para dentro de uma aldeia, e comecei a ver que eu podia viver lá, né? E a espiritualidade vem, eu tenho essa biblioteca cheia de livros, umas penas brancas aqui e tal, as pedras, negócio, mas a partir de qualquer momento eu vou embora, entendeu? Né? Aí pronto, veio a espiritualidade aí, essa foi a virada de chave, essa minha compreensão que eu sou descartável. E aí eu mergulhei para dentro, né? E aí eu tenho que melhorar como pessoa. Se eu sou descartável, qual o legado que eu vou deixar, né? Sem pensar no amanhã, né? O que é que eu posso fazer agora, tá? Então eu estou vendo ali uma pessoa e tal, mas é o que eu comento, né? Que se eu tenho R$ 10, eu der R$ 10 para alguém, eu vou entrar em sofrimento. Então eu tenho que ter atenção nisso também, né? Eu não vou fazer algo para entrar em sofrimento, em dor e me aborrecer. Eu tenho que fazer algo que me dê uma sensação boa, né? E foi isso, a virada de chave foi essa, minha chave descartável, né? Quando eu voltei aqui para o Nordeste, aí eu comecei a ver escolas, ver construções, aí eu disse que massa, né? Isso continua andando independente da minha presença, de presença de A, de B. E é isso, porque esse foi o ensinamento que eu vi do Mestre Cristo, né? Essa descartabilidade, né? E a palavra fundamental disso foi também quando eu comecei a descobrir que eu sou capaz de me amar, né? E que se eu quero ter um cabelo grande, eu posso ter um cabelo grande. Se eu quero ter uma barba, eu posso ter uma barba. Se eu quero ser eu posso ser eu, entendeu? É aquela questão que eu falei de Immanuel Kant, da estética, né? Que quando eu começo a ver no outro a estética do outro, aí eu começo a ver o que o outro tem, né? Mas aí qual é a minha ideia? Eu vou olhar no outro, aí aquele negócio que não serve no outro eu vou consertando em mim, né? É isso. A virada de chave foi essa, quando eu descobri que eu sou descartável, né? Que eu não preciso estar presente para fazer as coisas, entendeu? As coisas vão acontecer estando ou não presente, né? Muito profundo isso aí, viu? São Tomás de Aquino, que viveu de 1225 a 1294, ele ensinava o seguinte: não existe corpo sem espírito, nem espírito sem corpo. Nessa vida temos um espírito corporificado. Ao morrermos, passaremos a ter um corpo espiritualizado. E todas as moléculas que compõem nosso corpo material permanecerão nessa realidade tempo-espacial, pois a ela e somente a ela pertencem. O que significa? O que São Tomás de Aquino quis dizer com essa É muita frase? coisa, né? Eu vejo assim, né? Nessa verdade aí, eu vejo duas coisas interessantes, né? Até pensando no ciclo biogeoquímico, né? Da Uhum. biologia, da geografia no ciclo biogeoquímico, né? Então, vai chegar um momento que essa forma que me mantém existindo fisicamente aqui, né, no elemento terra, vai deixar de acontecer. E aí o pessoal vai botar numa urna, né, e vai me levar para esses modelos de cemitério e tal, e vai chegar lá, né, aí as bactérias vão começar a me destruir, que elas vão se alimentar e etc. Aí ela vai jogar CO2, né, fora. E quando ela vai jogar esse CO2 fora, as plantas vão absorver esse CO2, né? Então eu comecei a girar a matéria. Né? Comecei a gerar a matéria. Aí eu vou comer uma manga ali, aí, cara, tá a minha matéria ali, tá meu carbono e etc. Então eu gerei a matéria. Só que aí esse legado
de uma pessoa da saudade e etc., aí a gente já começa a transcender isso, né? Tá? Um legado escrito, aí a gente eu já começo a ver um modelo transcendental, né? De energia. Mas também tem a energia do nosso DNA numa forma epigenética, né? Dos nossos descendentes que nós vamos trazendo. Então, esse modelo de alma, de espírito, de perispírito, de 7 corpos, de 3 corpos, etc., né? Eu vejo tudo como estado de energia, né? Como se fosse um orbital que ele vai ter essa mobilidade, né? E numa verdade minha seria uma antimatéria, né? Então eu tenho a minha matéria e tenho a minha antimatéria, que seria o que se chama de alma, de espírito, etc., né? Isso aí não é destruído, né? Essas sensações de antimatéria, sensações espirituais de santidade do Espírito Santo, né? Que até pertence à Trindade, né? Então isso é a minha verdade. Evandro, existe essa história de, em convivendo em sociedade, de você sentir as energias de uma outra pessoa. Você tem frases populares que dizem: o meu santo não bateu com o de fulano de tal, ou fulano tem uma energia carregada que não é legal. Isso realmente existe? É mito? Como é que a gente consegue, inclusive, fazer com que a nossa convivência em sociedade seja mais harmoniosa e, inclusive, perceber esse tipo de vibração, de situação com as pessoas que convivem conosco? Embora, né, a gente esteja nesse momento de isolamento, talvez, ou inclusive para aprender a também conviver consigo mesmo, né? É. Então, Kleber, o meu celular, ele levou uma queda e rachou a tela. E aí eu conheci uma senhora e resolvi confiar e mandei, né? E aí eu estava no computador. Quando de repente no computador estava o WhatsApp, aí eu disse, caramba, no WhatsApp com o meu celular, né? E eu esqueci de dizer ela o meu apartamento, né? E aí eu mandei. Então eu comecei a perceber que quando eu digitava aqui, ela onde estava, ela estava recebendo a informação de uma frequência, né? De uma frequência. O ser humano, cientificamente, nós sabemos disso, quando eu falo a ciência de forma geral, né? Nós temos um polo positivo, um polo negativo que transita o elétron, né? E todo trânsito de elétron, toda corrente elétrica gera um campo magnético, né? Então, toda corrente elétrica gera um campo magnético. A gente tem hoje as práticas integrativas, Reiki, etc., que trabalham com isso, né? Então, essa interação de campo, ela é científica, né? De bater ou não Sim. bater. É uma interação científica, tá? Mas o que eu vejo é assim, né? Trazendo mais uma informação do meu mestre, né? Quando ele dizia assim: apartai-vos de mim, malditos. O maldito não é uma pessoa, entendeu? É o maldito. É um dito equivocado, entendeu? Isso é a minha verdade, né? E vem os benditos. Agora, o que é esse bendito para mim? Será que eu escutar que eu tenho que melhorar como pessoa é um maldito? Ou se eu tenho que melhorar como pessoa? Né? Então eu tenho que perceber o que o outro está falando e também eu perceber o que eu estou vendo, né? Tá? Porque pode ser que eu esteja vendo a mim mesmo fora e eu não esteja gostando, entendeu? Né? Uma vez até brinquei. Se um camarada de outro planeta vem aqui no nosso planeta e ele me vê com arma na mão e ele não sabe o que é arma, ele está ignorando o que é arma, né? Sem Mas se dúvida. ele vê o que é arma, ele está sabendo o que é arma. Então, se eu vejo violência, é porque eu sei o que é violência. Com certeza. Se eu sei julgamento, é porque eu sei o que é julgamento. Então, essa coisa de bater ou não energia, nós temos que parar, né? Que é um ser humano. Agora, claro, recentemente uma senhora me perguntou: o que é que você acha do medo? O medo é criação mental, mas eu tenho o gênero do risco e do perigo, Uhum. como espécie, né? Eu tenho que saber o perigo e o risco, né? Então, eu estou trazendo isso porque, claro, que eu não vou correr um risco e eu também não vou fazer certas coisas. Por exemplo, eu tenho que usar máscara. Não estou blindado, não vou correr risco, né? Se a máscara, a ciência fala que é necessário o álcool gel, etc., trazendo esse momento de pandemia, eu tenho que estar dentro da ciência, né? Tá? Então, nisso de bater ou não, as informações, se usaram métodos científicos, recursos que foram trazidos pela ciência, nós temos que observar nessa metodologia. Então, em resumo disso tudo, é que eu assisti, quem puder depois baixa no YouTube, né, um diálogo entre Carl Sagan, que é um físico, e Dalai Lama, né?
Aí Uhum. Carl Sagan interroga e diz assim, se a ciência provar que o budismo está errado, aí o Dalai Lama faz, o budismo está errado, entendeu? Então, assim, se a gente tem um método científico, né, a gente pode usar. Então, essa coisa de bater um com o outro, a gente tem que parar para ver, né? Porque às vezes o outro sou eu mesmo, né? E eu não estou batendo comigo, entendeu? Aquele cidadão tem tudo que eu tenho, né? Aí eu, caramba, eu começo a me ver, né? Como Paulo diz nas cartas aos Coríntios, né? E eu te verei face a face, como enigma, e agora eu te vejo, né? Então, eu estou decifrando a mim mesmo. Então, é isso. É como diz uma frase de um filósofo que o inferno são os outros, né? É, É mais ou menos por esse princípio também, né? Como a gente estava falando sobre as palavras que vocês estavam pesquisando, fé, caridade e amor, Khalil Gibran diz uma coisa interessante sobre amor. Ele diz assim: é errado pensar que o amor vem do companheirismo de longo tempo ou do cortejo perseverante. O amor é filho da afinidade espiritual e, a menos que esta afinidade seja criada em um instante, ela não será criada em anos ou mesmo em gerações. É uma frase de Gibran, Khalil Gibran. Ele fala exatamente dessa pesquisa que vocês estavam fazendo, né? A respeito dessas. E olha que vocês pesquisaram só 3 palavras, mas 3 palavras de muito poder: fé, amor e caridade. Na sua verdade, o que que Gibran quis dizer com essa história que a gente não cria? Ou o amor ele é algo que é transcendental? Ele é uma energia? é. Assim, a palavra amor, eu não vejo muito conceito, assim, conceito a amor, né? Mas eu vejo amor como verbo, Tá, né? Então, se remetendo às literaturas, e o verbo se fez verbo, né? Então, o amor não é substantivo, o amor é verbo. Então, quando eu falo que o amor eu não estou trazendo ali o amor como substantivo, né? Eu estou ligando o que eu quiser ligar, entendeu? Porque nessa verdade aí do Khalil Gibran e na minha, nessas minhas andanças, né, como transeunte, e nesses aprendizados que o tempo vai fazendo a gente aprender mais, né? Aquela história de que quando eu era criança eu queria mudar o mundo, adolescente, né? Eu queria mudar os outros, eu descobri que eu precisava mudar, sim, e não isso, né? Então, nesse modelo aí que a gente chama de amor, ele não pode ter condição, né? Agora, a gente tem que ter cuidado com a toxicidade emocional, né? Essa toxicidade emocional, né? Então, nós temos que ter um tanto de atenção com essa toxicidade emocional, porque se eu tiver com a ferida aberta, essa toxicidade emocional ela vai entrar nessa minha sem ferida, dúvida. nesse meu ferimento. Então, a gente tem que ter atenção. Então, nesse caso aí desse modelo de amor, né, de transcender o amor, é amar aquilo que eu não gosto, né? Entendeu? E tá aqui quando diz assim, esse conceito de amigo e inimigo também, mas deixar claro também que eu preciso estar no meu entorno periférico com sustentação emocional, né? Então, as pessoas têm que perceber isso, essa sustentação do elemento água, o elemento emocional, né? A questão das emoções, né? E bem importante, né, que eu vejo nesse momento é que se deve estudar. O que eu estiver falando aqui, o que você estiver falando, tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar, entendeu? Duvidar e questionar, duvidar, questionar, e você vai começar a encontrar o que você deseja, né? Porque isso é bastante importante. Vai para a literatura estudar, né? Eu gosto muito de ir para as religiões, então chega um momento que quando eu vejo algo que eu posso estudar, eu vou estudar, entendeu? Agora, se eu não puder interpretar, eu me silencio, eu não vou questionar, que é a questão estética que eu falei, né? Uhum. Questão estética que eu falei. A gente recentemente abriu um grupo onde tinha uma pastora, tinha um pai de santo, tinha um senhor do centro espírita, tinha gente também no Cria em Deus, e a gente dialogou durante uma hora tão bacana, tal. Então, cada um trazendo as suas ideias e em forma de amor, né? Congregando isso. Então, esse é amor que eu penso, né? O amor que agrega. Amor não desagrega, né? Amor agrega.
não desagrega. Não há essa forma que foi trazida depois da Babilônia com o maniqueísmo. Se você não serve, você é mal, eu sirvo, eu sou bem. Isso é maniqueísmo, né? Que traz o sim e o não, né? A gente pode ter uma terceira energia que não é sim nem não, né? Então, o que é que você vai me ensinar que eu vou aprender? Então, é isso. Esse amor é que eu vejo, né? O amor é o verbo, é o amor, que é o verbo de Cristo, né? Não só essa questão de salvar a humanidade, mas eu vejo Cristo como uma evolução da humanidade, um ensinamento crístico, ensinamento da, né, as bem-aventuranças e etc, né? E você também vai para o ensinamento de Buda, né? Que ensinamentos maravilhosos, né? Aí o pessoal às vezes tem medo de ler o Corão, tem coisa boa no Alcorão, tem coisa boa no Bhagavad Gita, né? Tem coisas boas no livro do Espírito, né? Então aí eu vou ali, né, olhando, então isso é amar, né? Ah, Kleber, você não é do meu modelo religioso. Aí eu passo a ser contrário a você, né? Que você não quer o que eu quero, entendeu? Mas eu vou amar você mesmo assim, né? É isso. Augusto? Mas deixar claro, né? Isso, Todos nós somos humanos, né? E somos todos. demasiadamente humanos, entendeu? E o que eu disse, assim, esse negócio de estar seguindo o outro, guru e tal, né? Eu não sei, não é a minha verdade, entendeu? O outro eu vou. Agora, assim, né? O cara tá no ensinamento, um maestro naquele ensinamento, aí eu tô em aprendizado, né? Com certeza. Augusto Cury falou num livro dele uma frase interessante que você estava comentando na live que caiu, né? Infelizmente se perdeu. Mas você estava falando exatamente o que ele fala num trecho do livro dele, que diz assim: descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Você falou uma coisa parecida com isso, com o aspecto da vida nossa ser descartável, né? Ele utilizou finitude da vida. Por isso, velórios nos fazem tombar no silêncio. É isso, né? O silêncio, né? Eu tenho até essa coleção aqui do Augusto Cury, que é muito boa, o Mestre dos Mestres, né? Eu acho bem boa a coleção dele, assim, né? Que ele traz essa personalidade crítica, né? É um Uhum. grande médico, grande escritor, né? E uma vez eu estava aproveitando isso, né? De leitura e etc. Aí um camarada fez assim: você não pode assistir a Rede Globo. Aí eu disse: por que eu não posso assistir a Rede Globo? Não, porque ela traz isso, traz aquilo outro. Não, eu vou assistir a Rede Globo. Eu posso assistir o que eu quiser. Agora, o que eu assistir, eu posso absorver o que eu quiser, né? Verdade. Agora, isso aqui está me servindo, não está? Eu vou observando, né? Vou observando, né? Tá? E eu vou guardando isso até me tornar descartável, né? Entendeu? É um grande ensinamento esse de Buda, de Cristo, né? Ficou lá descartável, o cara era um rei, um príncipe, Siddhartha Gautama, aí ficou lá embaixo de uma árvore, nas compreensões, aí o outro, né? Então é isso que eu disse da espiritualidade. Agora eu sou descartável, né? O que é que eu sou descartável? Ninguém precisa de mim. Maravilha isso, entendeu? Eu que estou precisando de mim agora, né? E o grande lance da espiritualidade que eu vi nesses camaradas, Augusto Cury, Lai Ribeiro e outros que trazem as pessoas, uns gostam, outros não, chama de autoajuda, trouxe uma coisa. Agora Voltou, tá me voltou, ouvindo? voltou. Que eu vou viver Agora 100 sim. anos, entendeu? Olha que coisa engraçada. Eu sou descartável, mas vou viver 100 anos, né? Então, poxa, eu tenho 52, eu tenho 48 anos ainda para viver. Aí eu começo a construir coisas para mim mesmo, entendeu? E aí, deixando legado, você descartável, mas vou viver 100 anos. Ó, eu posso viver 100 anos e eu sou descartável, né? Então, eu não posso me acabar agora, entendeu? Então, uma vez eu conheci um senhor que, em Governador Valadares, ele me pegou, né? Eu dei aula em 10 estados e tal. Aí ele me pegou no transporte dele, no táxi, né? Aí ele não sabia ler. Aí, quantos anos o senhor tem? 60 anos. Ah, o senhor tem mais 40 anos de vida. Como é que você sabe? Eu disse, porque a gente vive 100 anos. Aí ele olhou assim, né? E foi passando, né? Daqui a pouco esse homem estava com um livro lendo, né? Então é isso, ser descartável é viver 100 anos, né? Então vamos ver 100 anos que a gente se torna descartável. Ele começou a ler. Quer dizer, ó, que bacana, né? Ele começou a ter uma responsabilidade social, já que o transporte dele necessitava leitura, né? E eu não precisei ensinar ele a ler, né?
Não precisa ele ensinar a ler. Ele foi ler porque ele quer ler, né? Deixar claro isso. As pessoas têm livre-arbítrio, né? É isso. C.S. Lewis diz uma outra coisa interessante, complementando o seu pensamento, que diz que a saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. A saúde espiritual do indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Antes da pandemia, Thiago, a gente vivia numa correria em disputar o ter, a lei da sobrevivência, e assim, nesse período em que a gente está em casa, a gente viu que existe muita coisa que é descartável, né? Como você estava dizendo aí, que a gente não precisa ter 5, 6 pares de sapatos, porque a gente só tem 2 pés, né? A gente não precisa ter um guarda-roupa inteiro com toda a coleção da última moda para todo mundo que agora está dentro de casa, né? Mas a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter uma boa qualidade de higiene pessoal e de higiene no nosso lar. A gente precisa de ter recursos para obter o nosso alimento, o nosso sustento. E aí vai caindo a ficha para a gente que o homem ele ficou tão no piloto automático do trabalhar, vir para casa, talvez ver os amigos ou a família, e ficou nessa roda viva o tempo todo, que quando teve essa parada que nós estamos há praticamente 5 meses, né? É até assustador dizer isso, né? Porque desde março que a gente está dentro de casa, né? E não é somente, não somos somente nós, né? É o mundo inteiro que está dentro de casa. E que reflexão a gente poderia tirar disso, desse momento que a gente está vivendo agora? Meu. Assim, na minha verdade sempre, né? Porque cada um tem a sua e a gente deve respeitar a verdade do outro, né? E defender a verdade do outro Sim. também, porque é do outro, né? Tá? Isso quem trouxe foi Carl Jung, né? Quando ele com Freud, os dois naquela época, né? E um discípulo do outro e Carl Jung resolve separar de Freud nessa parte, inclusive espiritual, né? Porque o Carl Jung ele traz essa verdade dele espiritual e ele fala isso, né? Em um congresso ele fala: eu vou agora falar a minha verdade, porque como discípulo de Freud ele trazia muita verdade de Freud, né? Uhum. Então ele passa a usar esse termo, a minha verdade. Eu aprendi com meu irmão que o saudoso Gabriel, né, psiquiatra, e que ele me trouxe essa ideia dessas verdades assim. Então, é a volta ao útero, né? É como se a gente tivesse voltado ao útero, né? A casa, de certa forma, é um útero, né? Então, dentro do útero, a gente vê algo assim interessante, né? Mas o que eu achei legal disso tudo, né? E que foi um dia, quando eu era adolescente, aí esse meu irmão Gabriel chegou em casa com as cadeiras de praia, com a esteira, com o frescobol, né, que é aquele tênis de praia e tal, né? E aí ele pegou, isso era 18 horas, era noite já. Aí ele fez assim: vamos pra praia. Como vamos pra praia, né? Vamos pra praia, entendeu? Aí a gente foi pra praia, entendeu? Sentar na cadeira de praia, conversar, né? Aí ele falou isso, né? E já foi um ensinamento de um pai, do meu pai, né? Gabriel também tem o nome, quando ele disse que é a questão do hamster, né? Meu pai falava, eu até criei hamster porque eu observava muito esse comportamento, né? Que é o automático, né? Diferente de um bicho solto, né? De um cavalo selvagem, né? Entendeu? A gente tem que domesticar, né? E quando a gente fica domesticado, a gente se torna um hamster, né? Tá? Nesse parâmetro. Então, dentro de casa, a gente tem que guardar também. Se a gente está nesse automático, a gente pode até criar uma rotina, mas olha que legal, parar para ver um filme, comer pipoca, né? Entendeu? Quanto tempo não se come pipoca e tal. E aí a gente começou a buscar a espiritualidade, que a gente começou a ir para dentro, né? Poder, nesse momento, curtir a casa da gente, né? Os espaços que a gente nem conhece que tem em casa, né? Como eu falei, respeitando a ciência, né? Respeitando sempre a ciência. Quando sair, usar sua máscara e tal, né? Poder ter essa relação que você trouxe hoje aí, bem bacana, né? Num horário, assim, extremamente alternativo e tal, entendeu? Então, aí a gente vai quebrando um pouquinho e vai construindo um conhecimento, né?
vai construindo conhecimento, e esse conhecimento ele vai sendo propagado e tal, e aí um vai dizendo isso foi bom, isso aqui não foi, né? E a gente vai quebrando esse padrão que é pegar um aparelho, ligar e desligar, né? Que nós, quando eu falo nós, inclusive eu, você, né, que somos professores, né, de compromissos de padrão, né? Nas escolas atuais, nós precisamos ensinar o menino que é a membrana plasmática, mas o menino não sabe mais dar bom dia. Nós precisamos ensinar o menino o que é força, massa vezes aceleração, mas o menino não sabe pedir licença. O menino não sabe sentar numa mesa e conversar. Tá aí os pais querendo adestrar os meninos, entendeu? Né? E aí, cara, cadê a professora? Eu disse, cadê o pai, né? Então, quando o menino está dando trabalho, ele chama o pai. Aí agora o menino está dando trabalho, chama o professor, entendeu? Então, tá bacana isso, né? Que as pessoas estão vendo que tem filho, né? Entendeu? Né? Eu tenho um filho, olha aí que bacana, né? Eu tenho um filho, né? Eu tenho isso, né? O carro quebrou, o carro bateu, isso, e a gente começa a viver isso, né? Tá certo? Ah, que legal, tô vivo, né? Entendeu? E é o que eu falei, né? Nesse momento a gente está nessas relações que deveriam elas existir no útero antes da gente ir. Quando a gente teve o cordão umbilical, o líquido amniótico, que a gente estava ali escutando o pai e a mãe em determinado período gestacional, e eu estou ouvindo o pai e a mãe, e eu estou sendo reflexo do pai e da mãe. Aí você pega a criança, aí vai lá ver o pai e a mãe, né? Exemplo, né? A gente tem que lembrar, né? Eu lembro uma senhora fez, meu filho está bebendo muito, e a mulher com um copo de cachaça na mão. Não que a cachaça seja boa ou seja ruim, não é um julgamento, né? Mas é isso, né? Então, se você abre um livro e bota a pessoa para ler, o outro vai lendo, né? E, na minha verdade, a leitura ela é fundamental agora. Quantos dentro de casa estão parando para ler uma historinha com os filhos? Né? Eles estão preocupados com o ensino online, que é um menino está tendo no colégio que eu estou gastando grana e ele tem que ter esse ensino online, né? Sim, certo, acaba o ensino online, né? Vamos para a espiritualidade sua. O que é que você está levando para o seu filho para... O que é que você está conversando com ele à noite antes de ele dormir? Né? Como foi o seu dia? Você perguntou se ele está bem, se ele não está bem, o que é que ele está sentindo, né? Para um pouco esse ensino online, desliga o computador, vai lá, vai jogar Ludo, né? Ludo era massa, né? Aquele que jogava das casinhas, entendeu? Né? Vai jogar um dominó e vai dar risada, entendeu? E vai se soltando. Isso, na minha verdade, é espiritualidade, né? Espiritualidade, que é o que eu falei, é a essência, é o cheiro. Jesus dizia uma frase que pouca gente ainda hoje entende, e a gente já está no século XXI, né? Mas ele dizia que quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Muita gente já quer ser servido, né? Mas ninguém quer servir. Uhum. E muita gente também, infelizmente, se aproveita dessa palavra serviço para lhe explorar, né? Aquilo que você estava falando na primeira live, da toxicidade de algumas relações, né? Como é que a gente pode ter uma convivência respeitando o outro, respeitando as verdades de cada um, mas também identificando, né, esses ambientes de toxicidade, para que você também não se contamine. Então, eu acho bastante pertinente a questão da legalização de leis escritas e de acordos. Boa. Né? Então, quando você me chamou para vir aqui, a gente fez um acordo de hora, de etc. Não foi? Tal, não sei se você me ensinou e tal. Leis e acordos, né? Então, se você não está desacordo, beleza, né? Então, mas a gente precisa estabelecer acordos. Né? As pessoas faltam estabelecer acordos. Né? E leis. E a legalização desse acordo, né? A legalização de um acordo é bastante interessante, né? Eu estava conversando com um colega sobre lei, né? Assim, o que é que você acha de lei, de Bolsonaro, de Lula? Eu disse assim, eu estou para respeitar as leis. Eu estou num país democrata que eu tenho voto. Mas é corrupto. Eu estou na lei. Eu não posso ser um fora da lei. Se o outro é, problema dele, entendeu? Isso. Eu tenho que estar dentro da lei, né? Porque você, como trouxe essa fala de Cristo, você imagina, né? Caifás
em uma verdade histórica conivente com os modelos romanos, com Nero e Pilatos e etc., em uma governança, né, que havia, aí os caras querendo pegar Cristo, né? Vamos pegar ele como um fora da lei. Uhum. Aí a lei de Moisés manda apedrejar. E agora? Né? Aí esse gesto que estão fazendo de ficar de joelho no chão, de racismo e etc., né? Que são louváveis, né? Que a gente não pode ter preconceitos, são conceitos antecipados de alguém, né? A gente pode olhar a ficha do cara e tal, e, claro, devagar, né? E vai olhando, mas o preconceito é muito sinistro, né? Aí Cristo fica com esse gesto. Aí ele pega no chão, né? Na terra. Olha que lindo, né? Eu vou cumprir a lei de Moisés, atira a primeira pedra quem não errou, né? Então ele não deixou de ser legalista, ele não descumpriu o acordo como judeu, né? Sim. Mas trouxe um ensinamento. Aí você escuta isso, aí em seguida eu vou e te meto uma pedra, entendeu? Quando eu termino de escutar essa palavra de Cristo, aí eu sou o primeiro a pegar uma pedra e te jogar porque eu não gostei do teu cabelo. Porque eu não gostei do teu óculos, porque eu mostrei o fazendo aqui, aí esse perfume não presta. Aí o cara acabou de dar um ensinamento e eu acabei de jogar a pedra. Então, essa toxicidade é o quê? A falta de acordo comigo mesmo, né? Eu tenho que escolher o que eu quero, né? E eu tenho que arcar pelas consequências do que eu quero, né? Então, eu tenho que escolher e eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu quero, né? Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, né? E aí eu comecei a, mais uma vez, mergulhar dentro da espiritualidade. Porque a espiritualidade foge muito para essa cor transcendental, etc. E o transcendental está na gente mesmo, né? Sem dúvida. Isso é a minha verdade. Ele diz outra frase interessante, profunda também. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. É aquilo que a gente estava falando sobre que o inferno são os outros, né? Ah, Kleber, eu estava... O Gênesis, no hebraico, é Berashit, que chama, né? uhum, sim. E aí a gente tem o faças e a luz, etc. Aí o Carl Jung, mais uma vez, né? Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se reconhecer, né? Quando ele falava em reconhecer a escuridão que eu tenho em mim, né? Sim. Tá certo? Eu reconhecer. Chay, Porque a luz vem depois. você tá me ouvindo bem? Porque o pessoal está dizendo que está ouvindo, tá ouvindo. Oi. Tá tudo bem. Eu estou ouvindo você Consegue me bem. ouvir? Tá tudo bem. Eu tinha umas duas Certo. pessoas falando que estava sem áudio nenhum, aí eu disse, não, aqui tá tudo bem. Mas vamos lá, pode Aí o seguir. áudio voltou. Voltou. Olha cada coraçãozinho aí. Então, a luz ela é feita um pouco depois, né? Então, né, nisso que você falou da visão, a primeira visão é a visão para dentro, né? Uhum. Então, uma vez um senhor me falou assim, eu não estou vendo isso. Aí eu disse, fecha os olhos. Aí, como assim? Você fecha os olhos, aí você começa a pensar. Aí, quando eu vou abrir os olhos, eu vou alinhando a minha fala. Aí agora eu vou alinhando a minha ação. Então, eu preciso parar, né, para olhar e ouvir. Um certo senhor que tem uma maestria, ele trazia que os órgãos dos sentidos eles mexem com algumas coisas. Por exemplo, ele trazia que a visão e a audição mexe extremamente com o mental. Ouvir e ver, ele desenvolve o comportamento mental, né? Nós somos fruto do que a gente vê, do que escuta, né? Sim. O tato, a gente passa a sentir o material, entendeu? Quando eu ponho o pé no chão, eu sei que estou no chão. A pessoa está desmaiada, você toca nela, ela dá um susto, né? Então ela percebe, vê se está vivo, né? O tato, né? O cheiro desenvolve muitas emoções. E o paladar, a espiritualidade, né? Por isso que em algumas tradições, o saborear algo depois desse encontro, aí a gente ilumina espiritual, que aí tem a Santa Ceia, o ágape, né? E agora, nesse momento, o corpo e o sangue, né? Que é o modelo espiritual, a alimentação. Então aí a gente desenvolveu os órgãos dos sentidos, mas são órgãos dos sentidos que a gente está desenvolvendo transcendental, né? Então, quando você fala desse de ver, Cristo falava de ter olhos e não ver, ter ouvido e não escuta, né? E etc, né?
E eu fiz uma experiência recente numa escola, passei por 5 alunos e disse que a mãe do camarada tinha morrido. Tá. Passei por um, abri um sorriso, né? E disse, ô, querido, tudo jóia, amado? Tua mãe morreu, né? Bom dia. Ô, professor, tá tudo jóia? Aí eu falei, no sexto, fez assim, minha mãe, o quê? Quer dizer, a gente tá falando, vocês não estão ouvindo, né? Você passou por E não é 6 ouvir para não pessoas seguir. dizendo a mesma coisa, com a mesma técnica e... Aí a sexta escutou, né? A sexta escutou. Mas o escutar não é para me seguir. Escutar é para mim questionar. Sim. Entendeu? Eu quero ser duvidado, ser questionado, entendeu? Porque você imagina, né? É tu mesmo, Cristo, mostra aí. Né? E como é que vai mostrar amando, né? E trazendo uma verdade, eu estava numa padaria, eu estava todo pintado de índio, com genipapo. Uhum. E aí eu estava comprando pão com a minha filha, né? Eu te contei a história, eu não sei se eu Não, acho que não. Aí Ainda não. tal, aí, aí chegou um camarada, olhou para mim, né? Aí fez, você sabia que essa pintura é do Maligno? Na Aí eu lata, sim, disse, Evandro? não, Assim, porque na eu não lata. os conheço. Foi bem bacana, mas foi bem legal. Então aí ele falou, aí eu olhei para ele, eu virei, minha filha tomou um susto, né? Aí eu virei e aí falei para ele, não sabia que era do Maligno, porque assim, com todo respeito ao Maligno, eu não conheço o Maligno. Aí ele olhou e fez, mas você tem que conhecer o inimigo. Eu disse, eu conheço o inimigo. E quem é o inimigo? Eu mesmo, né? Eu sou meu inimigo. Agora, esse livro que o senhor tem na mão é um bom livro. O senhor tem lido? Aí ele disse, aqui é a Bíblia. Eu disse, é um livro bacana e tal, entendeu? Agora sim, eu vou sentar ali. O senhor quer sentar comigo? Para o senhor me apresentar o maligno? Mas antes, deixa eu pegar aqui seu livro. Aí eu disse a ele que está lá em Salmos, vós sois deuses. Tá no teu livro isso aí. Eu acreditei nessa história, entendeu? E aí agora o senhor vai lá em Paulo, que Paulo disse que hoje Cristo vive em mim. O senhor está falando com Cristo. No amor que eu sinto pelo Senhor. Ficou calado, né? Então, por que eu não posso ser Cristo? Se Paulo pode, porque eu não posso. Aí, o que Cristo eu quero ser, né? Entendeu? É isso. Então, essa é uma ideia. Por que eu não posso ser um Buda? Que é um ser humano. Cristo, Buda, né? Então, Tá. é isso que eu vejo, né? Que essa Uma busca que a gente tem, né? excelente resposta. Então, Olha, ele foi. E olha, aí ele depois me deu um cartãozinho, até trouxe umas falas na igreja dele. olha só. Jesus Cristo também diz: tudo é possível ao que crê. Ele não disse uma coisinha, um pedacinho, ele disse tudo. Acho que você deixou bem claro, né, nessa fala para essa pessoa que olhou apenas a casca, né? Apenas a pintura, apenas. Eu acho interessante também, Chay, assim como você, eu também tenho algumas tatuagens. Quando não passa de 20 a gente perde a conta, né? A gente não conta mais, né? E aí eu acho interessante a maneira como as pessoas olham para nós por causa de uma tatuagem, por causa, como você disse, de um cabelo comprido, por causa de uma barba, por ter cabelo branco, por ter cabelo grisalho, ou ter cabelo azul, ou ter cabelo amarelo, ou por ser negro, ou por não ter traços arianos, ou por ser pequeno, ou por ser alto demais, ou por ser gordo, ou por ser magro, lembrando e usando a ciência como você usou desde o princípio, eu acredito na minha verdade que ter um corpo gordo ou ter um corpo magro, dependendo do seu estado de saúde, a forma, a estética, nada tem a ver com beleza. São duas, a estética, a beleza, a saúde, são coisas completamente diferentes, mas se tem aversão ao corpo gordo,
assim como se tem aversão ao corpo magro, assim como se tem o racismo em relação ao indígena, às origens indígenas, a toda a cultura afro, toda a cultura africana, ou tudo aquilo que vai de encontro a aquilo que te causa estranheza ou aquilo que você não conhece. E ele dizia, né, e eu acredito muito nisso, para chocar as pessoas da época, em especial os fariseus, né, que tudo é possível àquele que crê. Ele dizia uma outra: o amor é gratuito, É. mas não é barato. É uma frase interessante. Poucas vezes a gente encontra isso na Bíblia, que ele diz, e a gente fica assim a pensar, né? Eu passei algumas semanas pensando nessa frase. Eu ouvi essa frase a primeira vez, ano passado, né? E aí, quando eu fui pegar para realmente estudar, ele diz: o amor é gratuito, mas não é barato. Uhum. É. Porque, na realidade, né, nós nascemos com o nosso id, né, em forma de raiz, e a gente vai construindo o ego, o superego, o alter ego, né? E é esse o preço, né, que eu vejo, não é o preço monetário, né? É o preço de aprendizado, entendeu? Então, o barato aí, se talvez a gente pesquisar na etimologia da palavra, né, esse custo que nós vamos ter de aprendizado, né? Esse custo que a gente vai ter de aprendizado. Terça-feira passada, eu fiz uma experiência com um grupo de colegas, de pessoas próximas ao meu entorno, que foi acender uma vela e pedir para colocar no papel 3 situações dos últimos 3 meses que foram feitas e realizadas por mim, que hoje eu vejo que não foram saudáveis. E 3 situações feitas por mim que eu vejo que foram saudáveis. Está lá no papel. Aí todo mundo botou. Agora vamos queimar elas. Como assim? Vamos destruir elas. As saudáveis, entendeu? Então assim foi. Como eu vou destruir o que é saudável? Porque vamos destruir. Para destruir, para construir, né? E aí isso é que eu falei no início, né? Aí eu não vou precisar do efeito, né? O efeito foi ali, né? Então aí eu vou parar para pensar, né? O que foi saudável, o que não foi. Aí com aquela queima, né, simbólica, eu começo a buscar, né? Você está entendendo a dor que você gera, né? Então, saúde queima. Queima assim, queima saúde, né? Queima amor, né? Aí você começa a ver tudo, né? Então, voltando um pouco, né, e eu começo a ver que tudo é isso mesmo, né? Eu estava numa escola e eu criei, até vai ser um capítulo num livro aí, né, que é o julgamento da formiga. Lá no liceu. Traz uma formiga para a sala de aula, ela está sendo acusada que ela não é um ser vivo. E criei o tribunal de júri, né, para julgar, né, e aí trazer os conceitos de ser vivo, né, trazendo essa reflexão para os alunos do que é realmente a vida. Em um momento que foi setembro, né? Eu fiz isso em setembro, que convencionaram chamar mês do suicídio, onde se mata mais gente, né? Sim. E setembro, na minha verdade, era o mês da primavera, o mês da flor, o mês da vida, isso no nosso hemisfério. Eu lembro que em João Pessoa tinha os Jogos da Primavera, a gente ia desfilar na rua, os Jogos da Primavera e tal. Então, por que setembro não pode voltar a ser o mês da primavera? Porque quando a gente faz aniversário, fala em novas primaveras, né? Tá? Então, vamos voltar a chamar de primavera, setembro, porque o poder da linguagem, né? Do que eu estou falando é muito sério, né? Quando eu falo, eu estou ordenando algo, né? Eu estava com o senhor, ele falou assim, o senhor está bem? Aí ele fez, eu venho me curando. Por que você não disse que venho me curar no imperativo? Sai do gerúndio, né? Por que você não fala, eu venho aprender, trazendo a linguagem no imperativo, né? Você está entendendo? Então, esse poder de a gente falar e de se expressar, então, essa sabedoria que vem, né, desses mestres, e o maior de todos, né, e o único grande mestre mesmo dos mestres, né, e quando falo tudo e nada, é para a gente parar, né? Cara, o que é isso, né? Ele diz
algumas frases interessantes aqui que a gente vai fechar esse momento para a gente ir para as perguntas, tá? As perguntas estão chegando Uhum. aqui, as perguntas estão chegando aqui já. Caramba. Já. Porque como caiu, né? Aí a gente zerou o tempo e aí tá fechando aqueles 30 minutos que a gente tinha combinado para a gente ir para a parte das perguntas. Ele diz o seguinte: o homem bom traz coisas boas do bem que carrega em seu coração. E o homem mau revela coisas malignas da maldade que carrega em seu coração. E ao abrir o seu coração, a boca fala. Ele diz uma outra: não se atiram pedras em árvores que dão frutos. Outra, outra que Cristo fala é: a vida de cada um não está na abundância das coisas que possui. E por último, para fechar esse tempo que a gente estava falando sobre espiritualidade e ir para as perguntas, Deus está dentro de você e ao seu redor, não em castelos de pedra ou em mansões de madeira. Levante uma pedra e encontrará a Deus. Quebre um pedaço de madeira e ele estará ali. Quem souber o significado dessas palavras, jamais conhecerá a morte. Uhum. Nós temos várias versões disso aí, bastante interessantes, né? Eu tive a oportunidade, né, de participar de uma formação do hebraico bíblico em Jerusalém e conheci o curador do museu onde estão os manuscritos de Quirã, Uhum. que são manuscritos encontrados no Mar Morto, né? E que possivelmente são das mesmas épocas dos escritos da presença de Cristo, né? E aí tem o Evangelho de Tomé que traz isso também, né? Que é bem interessante isso. E o que eu vejo na minha verdade nisso daí, né? É que essa questão de bom e de mal a gente tem que observar com muito carinho, né? Para não voltar àquela ideia do maniqueísmo, né? E aí o maniqueísmo vai gerar preconceito. Aí o Deus do outro vai ser o meu demônio, né? Isso, Entendeu? Então, assim, o que o isso cara mesmo. tá adorando é meu demônio, né? Não é o que eu quero para mim, né? Então, assim, eu tenho que olhar isso com calma, né? E a questão da bondade ou não, que aí é trazida no final, é sobre a fala, né? Tá certo? A fala, ela precisa ser uma fala que tenha uma compreensão, né? Se eu falar que eu tenho uma atitude, qual é a minha atitude? Né? Porque a atitude pode ser diversas, né? Então, por isso que eu trago mais uma vez, né? A palavra amor, né? Que no Google Trends aí, ela tá bem distante, né? A palavra caridade e a palavra fé. Eu estou batendo muito nesse tripé, né? Porque nesse momento de pandemia, acontece isso. Em novembro para dezembro de 2019, em uma conversa assim, né, bem restrita, um grupo familiar, né, um senhor trouxe uma informação interessante na época sobre a peste. Disse assim: eu sou a peste e vou entrar aqui no reinado. Aí o rei: eu não posso fazer nada contra você. Eu vou matar 10 mil pessoas. Terminou a peste. Matou 90 mil. Aí o rei: pois era 10, você matou 90, 80 morreu de medo. De não compromisso com a ciência. Né? Que é isso, entendeu? Então aí vem a fé, né? Não é algo assim, eu vou me arriscar como eu falei. Eu não vou sair sem máscara, não vou sair sem álcool, eu não vou sair sem tomar banho. Eu estou em pleno século XXI aprendendo a usar álcool gel, mas o sabão com água é o álcool gel, entendeu? Então eu tenho a obrigação de um princípio básico de higiene como sobrevivência humana. A partir do momento que o homem desenvolveu o sabão, nós criamos um modelo seletivo de pessoas que podem até não morrer por não lavar a mão, mas tem os que podem morrer, né? Porque no modelo seletivo, eu acabei trazendo um modelo seletivo positivo para bactéria, para fungo, para vírus e etc. E o ser humano foi se tornando o quê? Vulnerável, né? Então nós somos uma raça muito vulnerável, muito sujeita a morrer a qualquer momento. Então, como eu estou assim, mas qual foi a vantagem de usar o sabonete e o banho? Eu aumentei a expectativa de vida, né? Então, eu aumentei a expectativa de vida. Aí você, não, mas Matusalém vivia milhões de anos, mas era um ciclo lunar. Se a gente pegar os calendários, era tanto calendário, né?
No calendário atual, esse calendário atual de 300 e poucos dias que a gente tem, né? É necessário tomar banho. É uma É necessário necessidade, lavar né? as mãos. É necessário, né? Aí agora a gente está aí com a pandemia de higiene, entendeu? Uma pandemia pelo ar, É. né? Pandemia pelo ar, de higiene, de tocar nos outros, como cose, entendeu? Você tocar numa pessoa é uma coisa muito séria, entendeu? Você tem um contato físico com alguém é uma coisa muito séria, né? É uma responsabilidade. Você está tocando numa pessoa, né? Então você tem que lavar as mãos. Isso não quer dizer que é preconceito, não, né? Não. É porque você está evitando contaminar a pessoa também, né? Entendeu? Não é você só o veículo de ter a doença porque eu vou adoecer, é o que eu vou provocar no outro também, né? Tá certo? Então, essas barreiras que a gente tem que criar de tocar no outro não são as falas. Porque a minha fala é uma espada. E ela pode ser um escudo. Então, baixa o escudo e baixa a espada, né? E traz a fala do amor. Fechamos esse tempo agora da discussão e vamos para as perguntas. Vamos começar aqui a abrir as perguntas. Eu já tenho aqui alguns comentários, enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas. Enquanto o sistema vai baixando as perguntas para a gente não perder. As pessoas estão dizendo aqui que o áudio estava ótimo, que ele tinha dado uma travada. Agradecendo aqui as presenças de Paloma Gugel, e Benício, Moçada que Agita, Flávio Gomes, Ingrid, Luciano 215, Daniel, Raquel Queiroz, MV Santos, Aline Valerian, J. Flávio Alexandria, Jaque, Alintor, Gabriela, Otávio, Jaira, Tamires, professor Yuri Cavalcante, Koji Restaurante, Irtes, Otávio, Evandro Bill, Sheik, Tia Massa, Valença 617, Anthony Pontes, Luca Antoni, Rose, Herbert Historiador, Raíssa Camurça, Andréia Safra, Fábio Rodrigues, Edinalva e Benício, José Elcio, Diofilósofos. Entrou mais gente aqui agora. José Elcio, Emily, José Elcio, professor de História. Acho que você conhece também. Pininha Gugel. Vamos lá. Chay, primeira pergunta. Você está me ouvindo? Estava aqui agradecendo a presença das pessoas e já chegou a primeira pergunta aqui. Daniela pergunta o seguinte: qual seria a diferença entre espiritualidade e religião? E aí vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui também. Oi. Deixar claro que todas as perguntas são as minhas verdades. Isso. É a minha verdade, né? Então, aí a gente vai pegar dicionário, religião é religar, e etc, 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 né? Então, eu trago o mesmo exemplo que eu trouxe antes, né? Então, quando me perguntam algo assim, aí eu digo, tem uma religião. Você vai descobrindo algo, né? Tá certo? Vai descobrindo, tirando as cobertas desse algo, né? Você vai descobrindo, né? Vai tirando a coberta, vai descobrindo, vai desvelando, né? Não velando, nem revelando, vai desvelando, né? Então você vai achar algo.
no que você vai procurar nessa religião, né? Você vai achar algo, né? Aí aquele algo vai me identificar, né? Então, que identificação eu vou ter com aquele algo, né? Então eu comecei a ver a religião